salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente. Rapaz, acaba essa temporada e a gente não perde a sintonia, tá certo? Dan Rocha, sempre um prazer estar ao seu lado. Prazer é meu cara. Em casa nova, Casa né? nova, Tem muita coisa pra velho. gente falar. Mais Quarta um parceiro. temporada, né? Obrigado, Softal, parceiro do Na Linha de Frente. Olha aí, ó, casa nova. Valorizando o empreendedorismo da capital federal. É isso? Encontro de negócios aqui, meu filho. Destino de negócios. Muito bem. E hoje a gente tá aqui com um camarada, meu filho, que o currículo dele eu não sei nem decorado. Você anotou aí? Eu vou dizer, então. Ele começou simplesmente como secretário de Estado da Juventude. Eita. De Juventude. Eita. Depois foi gerente de projetos, nada mais, nada menos do que a presidência da República, senhores. Eita, senhor. E nada melhor do que esse tema sobre planejamento para a gente abrir essa quarta temporada. É verdade. E você que é empresário, pegar o seu caderninho de anotações e pegar todas as dicas preciosas que são tratadas aqui para você aplicar dentro do seu negócio. Então vamos começar porque o início do ano é o melhor momento. É o principal, né, meu filho? Se você queimar a largada, meu filho, já era. No final das contas, já devia ter planejado. Exatamente. No final do ano passado. O Arthur vai falar sobre isso. Arthur Porto, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Obrigado, meu. Que prazer, velho. Que prazer. Já vínhamos ensaiando muitas coisas, né? Tá, aos pouquinhos vai saindo. Primeira gravação que eu faço na vida, cara. Eu já dei entrevista ao vivo, mas gravação é a primeira que eu participo. Começa primeiro dizendo quem é Arthur Porto no Jogo do Bicho. Cara, Arthur, a sensação que eu tenho é que eu tive várias vidas dentro de uma vida, porque eu já tô em muito segmento completamente alheio ao outro, assim, né? Seja no Brasil, seja fora do Brasil. E eu sempre tive uma veia, assim, eu sempre gostei muito de empreender. Eu acho que vem muito da... Eu não sei se é muita necessidade, porque você acaba que tem perfil que mesmo assim não se adapta tanto ou não tem um fascínio igual eu tinha quando eu era criança. Eu sou caçula de 17 primos e eu sempre fui o mais pobre de todos os meus primos. Então, cara, eu tinha primo que tinha avião de controle remoto a gasolina em 1990. Tipo, era uma realidade muito distante da minha, sacou? Meu sonho era ter uma bicicleta no final do ano. Olha aí. E outro com motinha. Papai Noel não veio deixar. Nossa, era uma coisa assim, velho. 1 quilômetro de distância. E eu sentia que eu tinha que dar um jeito pra eu ter aquilo, sabe? Eu nunca fiquei nessa... Meus pais são servidores públicos, né? E eu nunca fiquei naquela assim, tipo, por que meu pai me dá isso, por que me dá aquilo? Sim. Eu falei, vou dar meu jeito. Eu não sei se foi consciente ou inconsciente que isso aconteceu. Mas eu comecei, na verdade, com 7 anos. Eu tenho um padrinho que ele sempre foi um consumidor voraz de leitura, sempre lia muito. E aí ele passou por uma separação e foi morar na casa da minha avó, que era próxima da minha. Só que ele lia, assim, 3, 4 jornais por dia e assinava jornais do exterior. Então eram uns calhamaços de jornais, assim. E eu pedia pra minha avó juntar. Aí eu pegava minha bike... Pegava aqueles jornais e vendia pro açougue. Olha aí, rapaz. Naquela época o açougue pegava o jornal usado, Pra cortava enrolar, carne no saquinho. Você é dessa época, né? Eu sou dessa época, meu filho. Eu sou vovô do marketing, tem que me respeitar. Eu vou lembrar uma passagem. Eu estagiei no Ministério das Relações Exteriores e aí tinha um embaixador lá que ele gostava dos jornais todos organizados na mesa dele. E aí um belo dia o estagiário aqui resolveu ler os jornais. E deixou lá. Ele falou assim, ó, você pode até ler, faz muito bem, mas da próxima vez você vai ler, você deixa exatamente como você encontrou. Como você encontrou. Na sequência. Na sequência, organizado e dobrado. Aí eu falei, aprendi. Primeira lição no estágio do MRE. Caramba. Bom, e aí veio a senhora Anvisa e proibiu. Acabou com o meu mercado, não podia mais fazer aquilo, né? E eu acho que na sequência disso foi Vocês lembram que tinha uns programas de televisão que chamava Arte Ataque? Lembro. Que ensinava a fazer coisas e tal. Sim, mas isso aí já foi um pouquinho mais... Já foi um pouquinho mais pra frente. Mas foi bem na sequência, assim, por volta de 7, 8 anos também. Eu vi um programa desse que eles ensinavam a fazer gesso. E eu lembro que aquilo me deu um fascínio, assim, de cara, como é que você mistura um pó com água e... Foi a primeira vez que deu um choque, assim, na cabeça. Eu falei, eu vou tentar fazer esse troço. E também daquela época, os armarinhos. Você lembra? Toda quadra tinha um armarinho. Tava numa época de Páscoa, assim, e tinha uma forminha de carrinho de Fórmula 1. E eu achei muito fera. Falei, vou testar com isso aqui. Aí comprei um pó de gesso, fervi a água e tal, fiz e ficou um carrinho, levei pra escola. E o amigo falou assim, minha avó era artista plástica, então todos os netos pintavam muito, né? Eu pintei minha escuderia lá. E ele falou, onde é que você comprou? Eu falei, eu que fiz. Ele falou, você me vende? Eu falei, vendo. E aí vendi um pra ele, vendi um pro outro. Cara, na primeira série, com 7 anos, eu cheguei a vender para todos os alunos da sétima
Da sua primeira série, né? esses carrinhos, assim, ao ponto de saturar o mercado. Eu lancei um campeonatozinho de melhor escuderia, tinha votação e tal. E aí cada um pintava a sua, de várias cores. Aí o cara pedia 3, 4, 5 carrinhos pra ele disputando, errava a pintura e tal. Criou um mercado dentro do... E matei. Eu aprendi sobre saturação de mercado, porque eu não tinha mais pra quem vender. Tipo assim, todos os alunos da minha série tinham carrinho e depois passou a moda e tal. E aquilo ficou por ali mesmo. Olha aí. Ou seja, tá no sangue. Tá na veia, tá na veia. Mas antes da gente entrar aí, né, na questão do planejamento, do currículo que você pegou logo depois disso. Logo depois não, né? Porque com 7 anos ainda deve ter tido um gap bom aí pra ser assessor da Pelo amor de Deus, calma aí. Temos uns recadinhos paroquiais, temos ou não temos? Vamos aos recadinhos paroquiais para você que está chegando e nos vendo aqui agora. A gente é o Na Linha de Frente, que fala sobre empreendedorismo, marketing, gestão, tudo que envolve esse meio empresarial. E é o único podcast semanal da Capital Federal. Não falha. Já são mais de 100 programas entre ao vivo e editado, então você pode maratonar em todas as plataformas. Aos sábados nós estamos aqui, 10 horas da manhã, nas telas da Band. E YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, enfim, não tem desculpa. Pede pra Alexa que ela toca. Alexa tocar Na Linha de Frente podcast que ela vai tocar. E não podemos também deixar de agradecer os parceiros. Primeiramente o Softalk, essa casa que novo nos parceiro, recebe, meus né? caros. E Talk Acessórios. Talk Acessórios, que ó, tem o suporte de celular, eu tenho carregador, cabo, eu tenho tudo, meu filho. Você encontra em todos os shoppings da cidade. É o Grupo Ligue, você vê aí diversos painéis pela cidade. O 135 Store, que tá vestindo aqui, ó, tá Dan demais, Rocha né? e Felipe Essa Pataro. temporada a gente vai dar uma... Eu tenho que ficar mais alinhado igual o Arthur Porto, entendeu? Eu tô de softal aqui hoje. Tá bem. E também Luiz Marcelo, do Hélio Coifé, Hélio Diff, obrigado aí por cuidar das nossas madeixas. E aguardamos os próximos parceiros, porque sempre serão muito bem-vindos. Tá chegando que eu tô sabendo. É isso aí, NLF Podcast, você encontra em todas as plataformas. Vamos começar, Dan? Vamos, chega de enrolação, vamos pro que enrolação. interessa. Conta aí, Arthur, como é que foi essa transição, né, da gestão pública ali para ir para o empreendedorismo? O que você pegou de bagagem nessa época da gestão pública? Qual foi o primeiro cargo que você pegou mesmo? Na verdade, foi a Secretaria de Estado de Juventude do Distrito Federal. Foi a criação da primeira Secretaria de Estado do Brasil. Essa aí você tinha uns 12 anos. Não. Ali eu já tinha uns 22. Lá eu comecei como secretário adjunto de Juventude, depois eu assumi a pasta interino como secretário de Estado. E lá já foi um pouco de um caminho que foi triado dentro da faculdade. Eu acho que como o foco também da nossa conversa vem do empreendedorismo, Sim. eu acho que originou muito por um desconforto que eu tive durante a faculdade. Eu fiz a universidade em Brasília e no primeiro semestre, quando eu entrei, tinha um estacionamento na frente da faculdade que era público. Ele era cercado, mas ele era público. E no segundo semestre, colocaram uma placa lá de uma rede famosa e começaram a cobrar. E eu, mas por que era gratuito antes, agora está cobrado? Como é que é isso? Não sei por que, com 18 anos na cabeça, eu fui investigar o negócio, fui levantar e vi que era a área da União. E eu falei, peraí, cara, como é que é um terreno da União? Tem alguém cercando, cobrando. Assim, universitário que sobra de dinheiro, você vai pro bar. É o dinheiro sagrado. Tava afetando o caixa ali, né? Então, eu, hiper tímido, comecei de sala em sala, o meu curso era muito grande, tinha 50 salas. Era curso de quê? Direito. E aí fui passando de sala em sala, correndo abaixo-assinado, chamando todo mundo. E nesse dia acabou que foi virando uma farra, assim, o povo já foi pegando gás, sabe o movimento? É difícil virou prever um que vira um movimento, assim, virou né? um motim, virou cara... quase que um motim, a galera foi descendo pra W3 e foi virando uma kizumba, o negócio foi... Enfim, saiu até em... O cara levou a galera pra W3, meu filho. Não. Quebrando parada de ônibus, que Calma. Eu dei a faísca. E, cara, minha mãe é delegada civil. Minha mãe surtou. Você tá achando que você vai mudar o mundo e tal? Eu falei, cara, não vou mudar nada, mas eu não vou pagar por um negócio que é público, não faz sentido, não vou fazer isso. E aí, nessa sequência, eu acabei recebendo um convite de um partido político para entrar para a juventude desse partido. Então, lá que eu entrei dentro do organismo, levei a sério pra caramba, achei uma coisa diferente. Né? Quando eu comecei com direito sim, eu achei que eu ia mudar o mundo. Mas dentro da política acaba que você vê que a lei é pautada por isso. Você precisa estar daquele lado ali para você participar de algumas decisões, né? Perfeito. De alguns posicionamentos, questionamentos, né? Então foi aí que originou. Ele escreveu um negócio muito legal, né, no nosso formulário, que é sobre a dificuldade e a falta
de coragem em empreender em Brasília, né? Fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso é de uma importância, de uma relevância tão grande, numa cidade onde todo mundo acha que ela gira em torno apenas dos órgãos públicos e do serviço público, né? Tem muita empresa em Brasília, tem muita coisa acontecendo em Brasília e está mudando, né? A cada ano que passa, muda bastante. Então, fala um pouquinho da dificuldade e falta de coragem em empreender. Eu acho que é exatamente isso. Essa falta de estímulo, ela começa na casa da gente. Com certeza. Então, Brasília tem a fórmula do sucesso, que é você vai para a escola, faculdade, para passar no concurso. Isso é a fórmula da felicidade. Uhum. E que não é uma verdade. Não necessariamente, tem gente que nasceu, né? Mas era a regra Mas de é a toda regra. a casa. E quando você até questiona para os próprios pais, cara, eu quero montar uma coisa, quero isso, você vai quebrar, você vai não sei o quê e tal. Tanto que é difícil você ter até o apoio familiar nisso, né? Uhum. E eu acho que o empresário ele tem que estar provido dessa coragem para ele suportar. Porque eu sempre falo para a turma mais nova que eu acompanho que, cara, empreender é 90% desgosto e 10% prazer. Então aquele 10% de prazer tem que justificar muito toda a trilha que você vai passar para você suportar aquilo. Porque quando você fecha um negócio, quando você quebra, você não vai ligar para sua mãe, você vai ligar para seu pai, porque você vai ouvir exatamente essa falta de estímulo que você teve. Mas eu te avisei que você ia quebrar, que isso não ia dar certo. Aí surge um monte de especialista por aí, te apontando o dedo e desestimulando. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso, trazer cases, né? Quando a gente pega outras capitais, São Paulo, Rio, que são negócios efervescentes que dependem da economia privada, que é algo diferente do nosso cenário local, você está imerso em empreendedorismo sem perceber. A gente vai tomar um café numa padaria, você quer no português, quebrou 1980, refez assim, refez assado. E não precisa ir muito longe. Goiânia, que é aqui do lado, e nós estamos dentro do estado do Goiás, né, enquanto um distrito. O empreendedorismo lá é latente. Acontece a todo vapor. E eu sou apaixonado por empreendedorismo de Goiás. O empreendedor de Goiás, você tem... Como eu hoje estou muito no mercado de startup também, acaba que você lida com investidor e tudo mais, o empreendedor goiano ele já é mais audacioso. Eu acho que hoje um dos melhores perfis de empreendedor no Brasil que eu vejo é o goiano. Ele é audacioso, ele é arrojado, ele vai, ele mete a cara e ele sabe que se ele insistir o negócio vai dar certo. Brasília, às vezes, o pessoal fica muito esperando o negócio dar certo para ele se vincular ao negócio, para ele poder entrar. E assim, enquanto você não arriscar a própria pele e mergulhar mesmo, não vai dar certo. E empreender é exatamente isso, né? É constância. Não vai ser no primeiro tiro que você vai dar que você vai acertar. Não. Né? Assim, eu sou um case pessoal, né? Tem vários outros que a gente já trouxe aqui nas outras edições. Muitas das vezes, os caras de sucesso de hoje, que todo mundo acha, tá lá em cima, o cara passou uma trilha, teve que desbravar, já quebrou várias vezes. Então, assim... Tem que acreditar no propósito que você se dispôs. Rapaz, eu arrisco dizer que no mundo não tem um empresário bem-sucedido que não tenha quebrado pelo menos uma vez. Com certeza. Pelo menos uma vez. Você pode pegar história de Elon Musk, sei lá, quem mais? Elon Musk tá polêmico, Elon Musk tá polêmico. Ele é o clássico, porque ele é o win, né? Ele é o win, ele é sempre. O negócio de sucesso, ele dispensa tudo para um próximo. Exatamente. O Tio Zuck mesmo já tinha quebrado várias outras vezes, né? Com propostas de startups que não deram certo lá no Vale do Silício, até chegar onde ele é hoje, né? Agora, para dar certo, uma coisa a gente tem certeza. Tem que iniciar com um bom planejamento. É verdade. Sem dúvida. Tem que ter começo, meio e fim. Você empreendeu no serviço público e empreende hoje no privado. Quais são algumas das dicas, assim, para eu dar o pontapé inicial, né? O pontapé inicial é pleonasmo vicioso, mas o pontapé para dar certo nesse meio. Eu acho que o primeiro ponto é você entender qual mercado você está inserido e como é que esse mercado se mantém e para onde que ele vai expandir. Eu acho que é o primeiro ponto. Por exemplo, puxando primeiro pelo segmento público. O segmento público ele é atípico de tudo porque você precisa de uma previsibilidade orçamentária de um ano antes. Então, cara, sentamos aqui, tivemos a melhor ideia, vamos fazer um impacto na vida de muita gente. Quando vai acontecer? Só ano que vem, porque você precisa aprovar primeiro dentro da dotação orçamentária e você vai precisar de... Sempre tem pastas perpendiculares que também tocam aquele tema, então você tem que ter múltiplos agentes para poderem assinar em conjunto determinados projetos. Então, ele traz um ritmo, ele imprime um ritmo diferente de trabalho e ele tem métodos diferentes de trabalho. Então, entender bem qual que é a cadeia que você está tendo e qual que é a saturação do mercado que você vai entrar. Porque tem muita gente, até eu falo assim, âmbito Brasília, tem muita coisa que vira às vezes um modismo, né? Você lembra que tinha
Começava com aquelas Aqui em Brasília, as paletas sorvetes. mexicanas, Não, até antes disso, aqueles sorvetes de Yogo iogurte. Bell, sim. Aí pegava. Depois Brasília a hamburgueria, é mestre nisso, barbearia né? e tal. Então, assim, eu sou um pouco contrário a seguir um pouco do que é modismo momentâneo. A não ser que você se identifique com aquilo. Ah, o cara quer ser um barbeiro, maravilha. O cara ama cozinhar e ele quer ter um restaurante, beleza. Porque eu acho que ele vai ter essa insistência de vencer o próprio negócio. Porque hoje quais são os seus negócios principais? Bom, aqui em Brasília eu tenho a Softal, que foi exatamente para concatenar essas dificuldades que a gente tem para empreender. Né? Eu acho que empreender só tem uma coisa que te mantém vivo, que é repertório. Você precisa entender como é que aquele cara caiu, como é que aquele pulou, então, e adaptar aquilo dentro da sua realidade. Perfeito. Porque muitas vezes a gente tenta copiar a fórmula, acha fórmula padrão para o negócio dar certo. Hoje você perguntar para uma criança, como é que eu cresço meu negócio? Você vai falar tráfego. E eu sinceramente, é verdade. É verdade. Os meninos falando que eu não devia ter uns 10 anos de idade ali, um deles queria ser youtuber. Tio, deixa eu te avisar, tio. É só fazer tráfego. Então já virou uma fórmula. E eu não sei se todos os negócios são preparados para tráfego e para um marketing mais agressivo. Porque entra essa questão de saturação. Eu já vi negócios assim, geniais, que o cara pega às vezes um produto da China e ele faz um tráfego, expande, e aí o chinês já cresce o olho, já fala, opa, eu acho que eu mesmo vou entrar nesse mercado. Ou a fábrica não acompanha aquela produção. E antigamente tinha uma coisa muito simples dentro do mercado, que era aquele 248, né? A fábrica tem 2 de lucro, o intermediário tem 4, e a gôndola lá vai ter 8% de margem. Só que esses caras entenderam todo esse processo e eles acabaram verticalizando. Então, muitas indústrias hoje adquirem, compram um distribuidor deles, botam dentro do arcabouço do grupo para aumentar a margem de lucro dele, né? Dentro do negócio. Então, alguns negócios acabam morrendo porque você acelerou demais a venda e você não tem um fornecedor que sustente aquilo, né? Sim. Ou você não consegue entregar aquilo no volume que você está vendendo também. Perfeito. Eu digo isso dentro do livro A Morte da Vaca Roxa, como a busca pelo extraordinário nos tornou comuns. Se você não leu, Arthur, é a próxima leitura. Escrevi ele, lancei no final do ano passado e eu falo sobre isso, cara. E mostro, inclusive, cases sobre essa saturação, inclusive, da publicidade, das fórmulas prontas, né? Onde uma grande empresa, agora você vai ter que ir lá, você que está acabando de ler, você vai publicar nesse Leiam, porque está excelente, tem que ser um livro de cabeceira para o empresário. E aí lá eu mostro que essa empresa, ela cresceu o faturamento dela, porque ela diminuiu em 80% o número de propagandas dentro da internet. Hoje está muito abusivo, hoje, né, o marketing agressivo não funciona para todo mundo. Arthurzinho, voltando lá para o orçamento, né? A gente estava falando dos passos do planejamento. O orçamento, então, dentro do serviço público, você tem que ter essa previsibilidade anterior, tudo. Mas eu acredito que também no meio empresarial, no privado, também tem, é meio que um obrigatório. A galera não faz, mas também é obrigatório, né? Sem dúvida. Hoje, eu me identifiquei mais dentro do segmento de empresas, na parte mais de startup, especificamente dentro do segmento de hardware. Isso é o que eu gosto, a minha vocação a solucionar, eu até entro nos projetos. E o que me chocou muito quando eu conheci esse mercado foi porque dentro do segmento privado você tinha um excesso de planejamento e uma baixa execução. Por conta disso, era um ano para frente, vários agentes envolvidos e tal. E quando eu conheci esse mercado de inovação, era o oposto, era 100% execução, 0 planejamento. Então eu pegava, molecada, perdão a palavra, mas sangue no olho, querendo fazer acontecer, o cara não tinha uma previsibilidade de caixa, ele botava um time pagando mensal, eu falei, tem que ser para o desenvolvimento, tem que ser para o projeto, você não tem fôlego para isso. Mas eu capto investidor. Eu falei, se o investidor fosse fácil, todo mundo tinha no bolso. Não é assim que funciona, né? Você tem que, óbvio, ter expectativa, ser esperançoso, né? Positivo dentro do seu negócio, mas você não pode ser desconectado. O mercado hoje está saturado de mercado de inovação. Então, você tem que dar conta de sobreviver sem precisar de capital externo. E está cada vez mais criterioso, né? Você pegar um sócio investidor de uma startup, está cada vez mais criterioso, bicho. 52 passos lá para você cumprir e o cara vai voltando, indo e voltando. Eu não estou nessa área, mas você que está, imagina. É um pouco disso, assim. Alguns fundos mais de venture capital, eles acabam tendo uma estratégia até meio
cruel, não sei, que eles começam a dar tratativa, eles criam aquela esperança, só que eles postergam até uns 6 meses ali para ver se o negócio vai sobreviver. E ele vai medindo o desenvolvimento do time e tal, mas ele vai matando aos poucos o time, né? Porque a pessoa está confiando ali do outro lado o que está vindo, né? Sim. E muitas vezes não vem. Então você tem que ter, assim, eu particularmente não consigo depender de ninguém. Então eu gosto de empreender mais em áreas assim que deu tudo errado. O fundador, sei lá, infelizmente faleceu. Eu já tive caso disso. Eu dou conta de vender a empresa, eu dou conta de pilotar ela para uma outra vertente. Que isso. Cara, eu achei fantástico, porque na mesma medida que nós estamos falando da importância de falar sobre planejamento e planejar, excesso de planejamento e falta de execução. Isso aqui é crucial. Tem gente que só fica na teoria e só fica ali estudando como que vai ser o futuro. Nós temos que parar de viver do passado, dos problemas que existiram, do sequer, né, do que vai acontecer no futuro e passar a viver o presente. Você tem que planejar, mas você tem que estar executando e cuidando do seu negócio diariamente, porque senão ele vai pro saco. Exato. E quando você começa a entender também que é o seguinte, não necessariamente você aumenta a venda, você vai aumentar o lucro. E todo mundo tem esse conceito enraizado. Eu vou vender mais, eu vou ganhar isso. Cara, seu custo também vai aumentar e muitas vezes até ultrapassa, dependendo de onde você está. Se tiver uma logística, hoje tá caro você trabalhar com logística, né? O preço do combustível, o preço do transporte. Então, eu acho que nem todo mercado é para ser expandido. Eu acho que esse é um ponto importante você avaliar quando você estiver pensando crescer. Perfeito. Cara, quando tem a cabeça, né? Ampla, já tá falando de combustível, de indústria, então, já tá, né? Todo mundo critica um pouco, assim, fala que é difícil empreender no Brasil e tal. Cara, mas o empreendedor brasileiro, ele é unânime, assim. Você vê algumas corporações, sem citar nomes, do Brasil, são as maiores do mundo, dentro do segmento de asfalto, de carne, porque aqui você tem que ter essa previsibilidade, né? De tanto interna quanto externa. O que é interna? Cara, acordo de acionista. Você tem que prever falecimento, você tem que prever sucessão. Eu já tive um caso de uma sociedade que um dos sócios tinha uma esposa um pouco difícil de lidar no dia a dia. E aí os outros falaram, cara, olha só, a gente, dentro do acordo de acionista aqui, a gente quer, no teu caso, tá expresso que caso você faleça, não existe opção de sucessão, a gente vai comprar a sua parte determinada assim assado e tal. Porque fulano tem problema com ela e tal, não vai dar certo. E, infelizmente, chegou até a desfazer o casamento. Nesse caso, assim, foi uma das razões que começou Foi um toque, né? Foi um toque, mas, assim, voltando ao acordo de acionista. Cara, quando você senta e você estrutura algo que, se for uma falência, se for uma sucessão, se for um roubo, se for um desvio, se for todos os cenários possíveis, fica tão suave dali pra frente, porque tá tudo preto no branco, você sabe a regra do jogo. Porque contrato, mesmo que a gente elabore um contrato aqui agora e assine, a minha interpretação, mesmo lendo, vai ser uma diferente de vocês. Sim. Então, quanto mais documentado for, eu acho que melhor e mais sadia fica o relacionamento. Mais sadia fica o relacionamento entre os sócios. Eu acho isso como um pressuposto inicial, assim. E isso te dá a vivência de longo prazo do negócio, que é o que você precisa também. De você pensar, mas e se der ruim lá na frente assado, assim, assado? Então, você vai fomentando ali possibilidades de erro que vão te ajudar a avançar no negócio. É tão bacana você estar falando isso, porque dentro do nosso planejamento do programa, o episódio 1 era planejamento. E a gente não combinou essa fala aqui, e o segundo episódio é com o Eduardo Vieira para falar exatamente da importância do planejamento sucessório, do contrato estabelecido, da regra do jogo de entrada, de saída, enfim, cara, tá vendo? A conexão, né? Quando você planeja, parece que tudo fica organizado. Tô achando que ele entrou na nossa salinha. Porque agora, senhores, a gente tem uma salinha aqui, ó, pra recebê-los na linha de frente. Tava lá, eu acho que o Arthur eu não entrei, mas eu vou entrar nessa, porque esse assunto eu sou louco com ele. Eu vou estar no bastidor ali ouvindo ao vivo. Dica preciosa, senhores. Próximo passo, Arthur, como é que é o desenrolar desse planejamento, né? Falamos aí de orçamento, previsibilidade, falamos aí do contrato sucessório, falamos da importância, né, de estar numa rede, conectado numa rede que vai ter trocas e relacionamento. Qual que é o outro passo que é importante dentro de um planejamento para o empresário não errar? Olha, levando em consideração que a pessoa já tratou ali de um acordo de acionista entre os sócios e tem um dever de casa interno bem consolidado. Se você avaliar bem o mercado que você está se inserindo, eu acho que o terceiro passo que eu vejo assim como fundamental, cara, é fazer rápido, é errar rápido, testar rápido, porque não vai ter fórmula, você tem que adaptar, você vai descobrir, às vezes, alguma receita que você nem estava prevendo, que ela te dá muito menos trabalho. Então, assim, esse terceiro passo, eu acho que o importante é Pareto.
Começa a fazer, começa a corrigir, cara, mas para sempre para analisar o que é meu Pareto. O que para de pé, o que me dá menos esforço, me traz mais margem de lucro. Porque a gente fica um pouco devocionado, assim, sabe? Principalmente se for o primeiro negócio da pessoa, é muito romântico a versão. Total. Então o cara se propõe a fazer algo e fala, não, mas aquilo lá é mais utópico e eu ganho dinheiro na base mesmo fazendo uma outra vertente. Cara, estrutura seu negócio em cima do seu Pareto financeiro. Depois você pode sonhar, depois você pode alcançar, ter Trazer visibilidade. novidade. Você falou aí anteriormente do romantismo. E aí eu tô inquieto aqui. Eu quero entender, porque o Softown é um espaço, velho, diferenciado aqui em Brasília, né? Ele tem um quê, pelo que eu já conheço de você, de Arthur Porto aqui dentro, né? Então, um ambiente meio londrino, um negócio meio assim. Como é que foi? O planejamento teu tava no romantismo, teve esse Cara, balanço? foram 1000 versões, foi muita conversa. E eu acho que cada pessoa que eu conversava, de alguma forma, contribuiu para o projeto e vem até hoje, né? Porque eu acho que um ponto importante para trazer, por melhor que seja o seu plano de negócio, você tem que entender que a sua empresa é viva. Perfeito. Não vai adiantar você botar tudo num papel bonito e redondo, que quando você subir no ringue, cara, vai ser outro cenário. Então, assim, dentro dessa adaptabilidade, você falar, eu tenho um negócio vivo e eu vou mudar e ele vai se alterar, você tem que estar flexível também para isso. Eu acho que a Softown reproduz muito isso, porque foi um mix de operações, de adequação, de conversa, de adaptações a clientes específicos que foi mudando. A ideia inicial, sim, era você ter um espaço que você precisasse de algo do empreendedorismo, você passaria ali para solucionar. Então, seria meio que um Ipiranga dos negócios. Eu estou precisando de alguém de marketing, onde é que eu vou? de comunicação, vou lá Vale porque o Dan está lá dentro da Softown. Legal. Então, assim, você tem múltiplos agentes habitando no mesmo espaço, trocando, convivendo, e ganhando experiências desses cases, sabe? Top. Pô, aqui é fantástico, é essa atmosfera mesmo. E ó, senhores, ele tá falando sobre revisitar e sobre não se preocupar em mudar no meio do caminho. Nós somos provas disso porque a gente veio um dia aqui à tarde e ele estava fazendo planejamento, né, com a equipe, e aí puxou a gente pelo colarinho, os dois aqui, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, aqui, ó, eu tenho essa ideia assim, assim, assado, e aí a gente até contribuiu, porque a gente já vive esse universo seu, aí a gente fez algumas contribuições, e a gente não pode ter esse apego, né, eu acho que esse que é o grande lance, porque às vezes a gente tem uma ideia, cria um negócio, e aí vai seguindo ali, e aí vê que não tá certo, vê que não tá funcionando, mas por orgulho, esta palavra é muito presente no meio do empreendedorismo, do empresário, por orgulho ele fala, não, eu vou conseguir, não, eu vou mostrar pra todo mundo. Cara, você não precisa mostrar pra ninguém. Tem que provar. Você não tem que provar nada pra ninguém. Pega e muda a rota, velho, acelera. Erra rápido, testa rápido, erra rápido, corrige rápido e cresce rápido. Validação. Validação. É exatamente isso, cara. Você tem que estar aberto à crítica. Eu não gosto de elogio. Eu sou bem contrário a elogio, na verdade. Você tem que ter como é que a pessoa enxerga. Porque é melhor que você se dedica e monta aquilo ali, a pessoa vai ter uma percepção própria daquilo. Você tem que ouvir aquele feedback. Nós passamos por isso essa semana. A gente fez uma degustação de whisky bourbon aqui dentro. Fez não? Fez? Fez. Eu estava presente e derrapou a rapaz. mesa de pôquer depois. E fizemos um pôquer na sequência disso, né? E o que eu percebi é que vários amigos falaram, cara, eu queria ir, mas não sei jogar pôquer. Cara, eu queria jogar pôquer. Aí eu fiz uma enquetezinha rápida ali no meu Instagram. Falei, quem quer jogar pôquer e não sabe? Porque eu não sei jogar pôquer, eu tenho vontade. Você vai pra onde? Eu não sei onde é que eu vou pra aprender a jogar pôquer. Abriu uma enquetezinha, tem 23 inscritos de outro pra hoje, já são 3 turmas ali já pra gente começar a brincadeira. O cara já tá prospectando turma pra mim, ó, pra eu dar aula de pôquer. Olha aí. Sempre um cara meio rua, meio escritório. Então, por isso que a Softown tem a sua própria rua ali dentro, que é pra você tirar um pouco dessa descompressão, né? E, sem dúvida, o networking é o que transforma e cria os negócios. Então, você tem um ambiente que você consegue desprover que você está num ambiente corporativo, você esquece. Sim. Você vai ali, você tem uma carta de whisky, quando você bebe, você já fica mais suscetível a novas ideias. Sim. Então, você já começa a trazer isso para um âmbito, e por isso que a gente criou o The Pitch Pub, que é um pub para dar fomento ali entre investidores, founders e talentos, né? Trazer tudo isso à cena. A Inspiração é um dos filmes que eu gosto muito, embora seja uma comédia fictícia. Esse fato específico aconteceu
que é do Woody Allen, que é o Meia Noite em Paris, que é uma comédia ali. Vocês já assistiram? E ele já tá dando dicas de livros, dicas de filmes, né? E já tá fazendo o público ver também. Cara, tá vendo aí, ó? Aí entra um pouco do romantismo. Enquanto a parte utópica, Soft Town, foi muito disso, porque durante o filme um personagem, meia-noite ele se perde, ele vai num pub, e aí ele conhece um cara com um bigodinho fino, dobrado assim pra cima. Qual é o seu nome? Salvador. Igual o Salvador Dali? Eu sou o Salvador Dali. Que papo é esse, cara? Ele vai indo lá, o outro falando de romance, de guerra e tal. Não, qual é o seu nome? Hemingway. Como escritor? Eu falei, eu sou escritor. Ele, papo é esse, cara? O que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Só que esses personagens, de fato, eles conviveram, sabe? Eu fiquei pensando, cara, que louco. Você imagina você poder conviver com tantas mentes, assim, foda, que contribuíram muito pra humanidade, de certa forma. Perfeito. Ao mesmo tempo, cada um dentro do seu segmento, um não tem nada a ver com o outro. Mas imagina um papo, velho, de você conhecer esses caras, de ter essa troca, essa interação. Eu falei, eu queria frequentar um lugar foda, assim, sabe? Que você tem gente pensando coisas que você nunca pensou antes, com visões diferentes, trazer isso pra mesa. Então essa intenção foi isso, assim. Lá é um espaço que não é só para você falar de negócio, mas você trazer suas experiências de vida, seu... Aí como um cara foda, né? Ele não passou a conviver neste lugar, ele criou o lugar, tá certo? Vamos fazer o meu ecossistema. Não existe, vou fazer. Mas só dá certo se vocês estiverem juntos. Dentro do planejamento, até que vocês pegaram uma parte dele ali, a gente vai lançar o planejamento desse ano, dia 18 de março, agora. E dentro dele vai estar toda essa perspectiva que a gente abraçou tanto essa parte técnica empresarial, de fomento, capacitação, quanto a parte de confraternização. Legal. Então, já dando um pouco de spoiler aqui, a gente vai ter stand-up comedy, que é algo que não tem mais dentro da cidade. Legal. A gente vai ter uma noite de poker, vai ter uma noite de jazz por mês, vai ter uma noite de house, trazendo sempre fomento local. Então são produtores locais, são artistas locais para dentro desse cenário, para conectar todo mundo. Agora começa a fazer sentido algumas pessoas que eu encontrei aqui. Agora você linkou. Comecei a linkar aqui, rapaz. Agora saindo desse planejamento, né, que a gente fala que é tão importante, mas muitas pessoas acham que a gente só tá batendo um papo aqui, mas se pensar, tem várias informações importantes dentro desse planejamento. Vamos voltar um pouquinho no planejamento tradicional, que tanto é falado e eu vejo que pouco é cumprido. Missão, visão, valores, metas, propósito. Eu vejo que isso tem na sua essência, tanto é que é transmitido por todo o ambiente. É transmitido pela sua figura, como você se veste, como você se comporta, como você fala. Então, assim, fala um pouquinho sobre isso daí. Eu acho que você pode contextualizar da maneira que você quiser. A importância disso. Olha... De novo, eu acho que eu não gosto de falar coisas de forma genérica, porque eu acho que ela tem que ser adaptada ao seu propósito. Então, se é um negócio que está começando, eu, sinceramente, hoje, depois de ter transitado por tantos planejamentos, porque na minha época era exatamente, eu tinha que fazer um calhamaço assim de business plan. O Sebrae até disponibiliza 80 páginas para você. Alô, Sebrae! Alô, Sebrae, que é, olha de novo aí você. Que é muito válido, assim. Eu acho que o intuito que a gente traz aqui com o Softal tem um certo espelhamento também com o que o Sebrae faz de uma maneira mais ampla, mais segmento público, mas aqui a gente quer nichar mais na experiência não teórica, né? Aquele workshop mão na massa do cara que quebrou, do cara que está pivotando o negócio. Mas em termos de planejamento nesse sentido, se é um negócio que está começando agora, eu não necessariamente focaria tanto tempo nisso. Eu acho que quais são o principal pilar, assim, em termos de valores? Cara, é caráter. Esse é o que você não... Porque quando a gente fala assim, parece muito simples. Mas eu vou só no caráter. E não é, porque muitas vezes você tem alguns mercados... eu já estou aí no segmento de indústria também, e tinha um caso clássico que era um cara que era um grande distribuidor. E ele tinha uma estratégia que ele ia comprando quase todo o seu estoque, você ficava sempre dependente desse cara, e esse cara te matava um ponto que, eu preciso que você faça uma doação de material para a festa de Natal, para não sei o quê. Só que você fica refém do cara, sabe? Então, assim, e o pessoal deslumbra um pouco, assim, porque fulano de tal é um empresário grande e tal. Então, cara, caráter é a primeira coisa que você vai ter que checar. Tem gente que nasceu para matar empresas e se aproveitar disso e tal. Então, em termos de valores, principal entra nesse quesito. Eu acho que missão volta na parte da estratégia, cara. A missão ela tem que ser a ação do dia a dia que você se propõe a colocar. Eu não acho válido quando a pessoa quer ter uma missão muito ideológica e utópica distante. Eu acho que tem que ser aquele negócio mão na massa, assim, cara, missão, vamos fazer um negócio foda, vamos atingir tal mercado. Isso é a sua missão.
E tem que ter entendimento, né, do mercado, como a gente já falou aqui, né? Que eu acho que isso fica mais explícito quando reverbera na cabeça da pessoa do que numa parede, do que no papel. Perfeito. É porque quando você é uma empresa muito grande e depois que você já mudou, né, como você bem falou, já mudou o seu planejamento, já mudou sua trajetória, matar a sede do mundo, porra, legal, bacana. Mas para você que está começando, irmão, matar a sede do mundo não é sua missão. Sua missão, você quer vender aquela bebida X para um público Y num tempo de tanto e você só tem esse mercado. E aí vai-se embora. E eu acho que 2 pontos relacionados a isso também que me chamam atenção. Primeiro, você tem que vender isso para o teu time. O teu time tem que comprar a missão, o teu time tem que comprar os valores, porque a gente preocupa só com o cliente e a gente quer criar uma frase bonita de impacto para o cliente olhar e falar, uau, essa empresa é assim, assim, assado. E aí entra no segundo tópico que eu acho que é um pouco de cultura, sabe? Cultura também eu acho que é a mesma coisa, assim, é o coração de uma empresa, é a cultura que você coloca dentro dela, mas a cultura ela também nunca vai estar no papel, nunca vai estar no planejamento. Você vai ter que fazer isso, você vai ter que se dedicar e fomentar aquilo, mas a cultura para mim é o que fica. Tudo que você planejou, de escreveu e pontuou, a cultura só vai ficar quando não tem ninguém perto. Quando o chefe não está perto da operação, quando o diretor não está perto da operação, quando está a pessoa do menor cargo ou maior cargo dentro da empresa cumpre aquele propósito, entende aquilo, vive por aquilo. Eu acho que a cultura é o que permanece, sabe? Em termos de planejamento. Mas a cultura, aí eu tô até vivendo um pouco isso dentro da empresa, porque eu estou revisitando de fato. E assim, a cultura, ela faz são processos. E são processos cumpridos diariamente e que pessoas que chegam depois vão tentar mudar. Não, o processo aqui é esse. Essa é a cultura da empresa. Então, assim, tem muita gente que fala que tem cultura, mas não tem processo. Como é que você vê isso? Não casa. Simplesmente não casa. Porque a cultura, de certa forma, é exatamente o que você falou. Vai ter que ser a manualização daqueles processos. Né? Então, determinada postura me gera determinada reação e aquela reação tem que ser sempre a mesma. Mas por mais que você treine o cara, uma coisa simples, EPI. Você tem um EPI, você tem um treinamento, você tem uma certificação que o cara aprendeu, mas o cara não usa o EPI. E aí? Não foi, teoricamente, não foi a falta de processo, a não ser que você implemente na chegada do cara, para entrar nesse espaço, só entra vestido de EPI. Aí você cumpriu. Aí é o casamento desse planejamento do processo. E comportamento permitido é comportamento ensinado. Exatamente. Então, uma vez que você permitiu qualquer pessoa da sua empresa, exemplo, eu sou dono do restaurante, eu vou entrar na minha cozinha. Se eu estou entrando sem a touquinha, eu estou dizendo para todos os colaboradores... Ensinou, né? Você permitiu e ensinou. Que é permitido entrar sem touquinha dentro, né? Assim como o EPI, e aí vai. Cara, olha só que legal, né? Um dos nossos primeiros programas, a gente falou muito sobre cultura, né? E que é esse ponto que foi com o Flávio Mikami. Sim. Né? Monstro. Da cultura do Omotenashi. Inclusive, esquecemos dele, Flávio. Olha aqui, ó, Top Troféus também, ó, aqui, ó, com esse patinho maravilhoso. Cara, tá bem aqui na mesa o tempo inteiro. Inclusive, foi o nosso primeiro apoiador no podcast. A gente fazia o podcast lá no Cowork dele. E eu nem sabia que ele tinha essa empresa. Top Troféus, é a número 1 do Brasil só. Ele é um povo, ele é múltiplo também. Eu gosto disso. Ele é múltiplo. Cara, excelente. Tem uma pergunta aqui que foi até uma coisa que você trouxe dentro do formulário que eu tô curioso. Foi dos nossos telespectadores. Dos nossos telespectadores. Que é o seguinte, cara. Você tem toda essa bagagem, né? E você citou um negócio aqui que é construção de novos modelos de negócio baseado no mercado americano. Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, mas, meus caros... Tava com saudade de falar isso. Tava com saudade de falar isso. É só o tempo do patinho fazer... Até caiu. E voltamos, meus queridos. Eu tava com muita saudade de fazer isso, meu filho. Pô, a gente tem que diminuir nossas férias, cara. Inclusive, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, tanto no Instagram, no direct, né, NLF Podcast, pode mandar lá, fazendo elogio, fazendo crítica, pedindo pra participar. Tem muita gente pedindo pra participar. Muita gente pedindo pra participar. A gente tá fazendo Estamos olhando e criando um projeto exclusivo pra vocês. Calma. E quero saber de vocês, se vocês estão acompanhando os programas, porque a gente fez uma retrospectiva do ano passado inteiro, né?
E tem todos os programas com todos os convidados. Da terceira temporada. Queremos toda. saber qual que você mais gostou, qual que foi o mais legal. Né? A gente tem os campeões de audiência lá, porque a gente acompanha os números, porque no nosso planejamento está acompanhar todos os números que cercam. Ano passado, no Spotify, nós ficamos entre os top 10 de vídeos de visualização. E já somos a segunda maior audiência da TV Band. Dentro da área, dentro do segmento sensacional, empreendedorismo. parabéns. Então estamos acompanhando. Vamos que vamos. Estamos mexendo o caldo, Mas bora lá, Arthurzinho. Seguinte, tu botou aqui no teu formulário sobre o modelo americano de construção de novos negócios. Traz um pouquinho dessa novidade aí para as pessoas. Do que a gente está falando? Inovação com propósito. O que a gente está falando quando fala de novos modelos de negócio no modelo de lá? No modelo de lá, eu vou me ater mais ao Vale do Silício ali, Califórnia. Boa. Né? O que me trouxe muito choque, vindo da cultura brasileira, de estruturação de negócio, com o modelo deles, são algumas perspectivas que você vai ter. O primeiro delas é proibido qualquer novo negócio gastar com marketing. Uhum. Isso é uma premissa. Olha E no só. Brasil a gente vê muito o oposto, né? O cara torra Total, com marketing, direto no marketing. nada. Não pode ter marketing porque a sua empresa, o seu produto, o seu serviço tem que ser tão bom ao ponto dele se vender sozinho. Então, lá é um modelo, inclusive, que é considerado dentro do valuation do negócio. Eu vou avaliar um negócio, o negócio tem muita campanha publicitária em cima e tal, em determinado momento, dentro do espectro de Vale do Silício, inovação e tecnologia, é assim que é tratado. Então, marketing é uma coisa Até porque aversa. a gente vê o marketing ocupando grande parte do orçamento, muito mais do que era no passado, né? E a rentabilidade... Cara, Exato. muito legal, que eu dou um exemplo, não vou fazer mais jabá do meu livro não, mas está no meu livro, de um exemplo disso aí que você falou, cara, que é uma marca que ficou mundialmente conhecida, né, que é a Juiceiro, já ouviu falar? Não. Eles lançaram uma máquina, que era tipo uma máquina Nespresso, em vez de cápsula, você comprava o refilzinho de suco, e aí era um suco que ele espremia na hora, a máquina espremia na hora e tal, não sei o que. Ficou super famosa no mundo inteiro. Os caras investiram pesado em publicidade, pesado em marketing, porém, a máquina, ela fazia um trabalho véia Zé Ruela. Tipo, as pessoas começaram a espremer o refil e dava na mesma. Não precisava comprar máquina. E a lógica do modelo de negócio dele era o mesmo da Nespresso, porque a Nespresso não vende máquina de café, ela vende as cápsulas, né? Ela ganha na venda das cápsulas. E aí não funcionou pra ele, velho, porque assim, sacou? A galera espremia no negócio aqui, então não funcionou. Aí, pô, saiu o investidor e foi uma empresa que ganhou vários investidores anjos lá pra fazer a marca cresceu, porém, ela quebrou de um dia pra noite também. É meio que fake or news, né? Acaba que hoje em dia você... Que aí é o que eu... Cara, é inovação com propósito, é marketing com propósito, qual que é o objetivo e o que você acabou de colocar, né? Tem que estar com a base toda certinha, funcionando. E eles testam tanto essa capacidade assim de sobrevivência de um negócio ao ponto de, por exemplo, CEO de uma empresa ele não pode ter uma secretária antes da série A. A cultura é que o CEO tem que se ferrar muito antes de poder ter uma secretária. Então isso é que você vale do CEO. Porque hoje em dia tem um negócio que nasce aqui já com um staff maior do que... uma para arrumar roupa, outra para não sei o quê, outra pra... O cara vira quase um parlamentar, né? De tanta assessoria. Depois... Exatamente. Então tem algumas nuances, por mais que sejam muito simples, se você for trazer na essência dela o porquê daquilo ali, e o interessante é que eles trazem para a mesa, né? Porque o valuation da empresa é medida de acordo com o perfil individual e coletivo ali do time. Que legal. E é esse o caminho, então. Você trouxe alguma coisa, você trouxe essas coisas para o teu dia a dia, no teu modelo de negócio? Trouxe muita coisa. Para a Softal, especificamente, a gente acabou fazendo um planejamento em 2025, até com um profissional que eu admiro muito, que é o Gui Piletti, foi CEO da Perestroika em Brasília. E ele tem uma capacidade, porque é um perfil muito de mentes criativas, expandir muito, né? O Gui, eu acho que ele consegue fazer uma leitura que ele pega tudo que está aqui em cima e traz aqui para o plano. Eu tenho vários embates com ele, assim, porque eu sou pé no chão, mas tem hora que ele puxa demais esse posicionamento, né? E aí acaba que dificulta um pouco no casar os interesses, mas faz parte. Porque tem que fechar o projeto, Tem que fechar o projeto. E assim, ele simplificou muito, então a gente trouxe muito modelo americano
para dentro aqui, que é, por exemplo, a questão de membership. Aham. Isso é uma coisa que cada semana dentro dos Estados Unidos estão abrindo memberships, né? E aí eu sou pesquisador, eu gosto de estudar um pouco de sociologia, assim, para ver projeto. Eu morei um tempinho em Moçambique e me deu um nó na cabeça, porque lá era o Brasil de alguns anos atrás, de algumas décadas atrás. Mas muita similaridade, em termos de legislação, de cultura, de posicionamento da turma. E aí me deu esse fascínio, que eu falei, pô, a cultura lusófica, de certa maneira, é sempre a mesma, assim, né? Como é que essa raiz vai perpetuando mesmo em diferentes continentes, diferentes gerações, vão trazendo tudo à tona. Então, eu fiz essa pesquisa muito puxando ainda para os gentlemen's clubs londrinos, que eram centros de negócio. Você tinha ali políticos, comerciantes, aristocracia, diversas pessoas habitando o mesmo espaço. Isso favorecia o desenvolvimento de novas ideias e principalmente execução, porque você estava lidando direto ali com todos os stakeholders comerciais, né? Então o que a gente está trazendo para esse ano vai ser isso. A gente vai lançar, não posso dar muito spoiler agora, mas vai ser um modelo membership. Ele é dividido em 3 camadas. O primeiro entra ao ar agora, que é o modelo que a gente entendeu que hoje, todos os MEIs, todas as empresas precisam ter um endereço fiscal. Legal. Então a gente está entrando com um modelo que você tem endereço fiscal, você tem um clube de benefício, você tem acesso aos eventos que forem da Softown, por isso que a gente está tendo essa curadoria, essa aceleração em termos de quantidade de eventos. Fechamos mais um ano com o TEDx, que é um projeto que eu admiro demais a nível global, né? Eles são pioneiros em espalhar boas ideias, né? O lema deles é exatamente o que inclusive, está dentro do nosso planejamento trazer o Gilberto, que é futurista e que já falou, já palestrou no TEDx. Demais, o Giba é querido demais. O Giba é incrível. Sempre dá um nó nas ideias. Arthur, e pra gente até finalizar, né, fechar esse bate-papo que para mim foi maravilhoso, quais as tendências que você vê para 2025 agora? E aí tratando de tudo, né? Porque assim, dentro de um planejamento, a gente inovar né? Inovar é fazer algo novo que você nunca fez, mas que pode já ter sido feito por várias outras empresas, tanto locais, concorrentes ou de fora do país, enfim. Qual é a tendência para 2025 que você acha que tem que estar dentro de um planejamento hoje do empresário? Sem dúvida, eficiência. A gente vive hoje uma briga das placas tectônicas de finanças globais, né? Você tem um lado Ocidente e Oriente ali em disputas até bélicas, né? Que causa estabilidade que a gente não sabe para onde vai parar. Então, momentos como esse, momentos, entre aspas, de crise, que a gente já está sofrendo uma certa retração, você tem que fazer mais com menos. Então, antes de querer ganhar uma receita, cara, vamos ver onde é que a gente enxuga custo para continuar com a mesma entrega, mas de uma forma diferente. Eu acho que eficiência vai ser a bola da vez desse ano. Fundamental na pauta de todos os empresários, meu caro. O Patarinho tá anotando. Se você aí do outro lado não tá anotando, tá perdendo. Esse meu caderninho é precioso. Eu vou vender ele depois. Vai concorrer com a Vaca Roxa. Ué. Já dá pra fazer um livro pra concorrer com a Vaca Roxa. O Pato Amarelo. Meu cara, a gente tá quase chegando ao fim aqui. Eu queria que você fizesse uma indicação de um filme, um livro ou uma série que inspire as pessoas, para que as pessoas entendam de qual fonte do conhecimento você bebe, meu caro. Então, indique aí, por favor. Isso é fácil para você, porque eu sei que você tem uma lista gosta de livros, de filmes, de séries, de viagens. O livro mais marcante que eu tenho até hoje foi nesse período de Moçambique que eu comprei em 2011, sei lá, que chama Escola dos Deuses. Que na verdade ele é um tratado de economia, mas ele traz uma vivência tão rica de vida, de posicionamento, porque você tem um pequeno spoiler, assim, você tem um personagem que ele passa por diversas adversidades, ele muda e tal, e ele é confrontado o tempo inteiro com um ser, que aí vocês vão ter que ler no livro lá para entender um pouco mais, mas ele embora seja uma história mais fictícia, romântica, assim, ganhou prêmio de economia, assim, sabe? É uma coisa única, assim, em termos de conteúdo. Em termos de filme, depende muito também, assim, se for mais um enfoque em empreendedorismo, eu gosto muito de Resiliência, o clássico de A Procura da Felicidade, eu acho que traz isso, porque você tem todas as etapas, assim, e tudo
se converte ao mesmo tempo. Mas não dá, não. Tem uma lei de Murphy que é muito incrível, assim. Tem alguns momentos da vida, cara, que você é desafiado não é só no negócio, é tudo. Tu chorou? Fala a verdade. Devo ter chorado. Eu chorei. Eu não consegui ver mais de uma vez, apesar de querer, meu filho. Já vi várias vezes. Aquela cena do cara no banheiro do metrô, nossa, com o filho, cara, escondendo o filho, protegendo o No filho. escuro. E como é que você consegue se autoestimular diante de um negócio daquele? Porque às vezes a gente passa por um problema menor, você já desespera, você fala, pô, tá tudo perdido, tal. E o cara ali não tem casa, não tem salário, não tem onde deixar o filho, não tem nada. Aquele livro, esse filme, né? Não sei nem se foi baseado em livro, mas esse filme é aquele pra... Porque é a história real, né, de um cara, né? Do camarada. Parece até a foto dele lá no final, né, no filme. Mas é um filme, bicho, você tá na bosta? Assiste esse filme, porque o cara foi no fundo, bicho. E é o que você falou, a resiliência e... Cara, não, vambora, vamos pra cima. Então, em termos de motivação, gosto muito desse filme. Em termos de... Eu acho que a medida de sucesso de uma pessoa, pelo menos, cada um vai ter a sua, óbvio. A minha é muito pelo índice família, sabe? O que você consegue construir com sua família ao redor daquilo. E tem um filme que, embora não seja esse retrato fiel, ele te traz isso à tona, que é aquele Todo o Dinheiro do Mundo. Que conta a história, na verdade, o patrono do petróleo no mundo hoje são os sauditas, né? Uhum. Mas não eram, e era o cara que começou a fomentar os sauditas, e ele traz uma realidade que é o seguinte, um personagem principal, ele se enviesou 100% pro dinheiro, pro negócio, abandonou completamente a família, e a família acabou virando ali 100% dependente dele, e eu acho que muitas vezes em casos de sucesso empresariais, em alguns casos, você tem muito essa polarização, que é o cara que, velho... Negócio em primeiro lugar, vocês todos dependem disso e tal, e vira as costas para a família, vai para um segmento, e a família também cria ojeriza de negócio, não quer empreender, e vira ali porque perdeu a figura da pessoa ali durante muito tempo, né? E ele vira um dependente. Tem alguns casos assim que viram quase com sanguessuga, né? Não quer trabalhar, não quer produzir, porque tem alguma aversão ao trabalho. E quer acabar com o que foi construído. Exato. Então, assim, esse retrato, infelizmente, eu já vi várias vezes, em grandes empresas de sucesso, em pessoas assim, que têm uma estrutura familiar bem desfacelada. Então, eu, particularmente, se eu tiver que optar entre negócio e família nem quesito isso. Sim, não entra nem na discussão. Né? E a gente discute muito isso, né, cara? Que é os valores, né? Não só da família, né? De dar a prioridade para sua família, de você ter os seus momentos. Você vai trabalhar, você vai se esforçar. Um dia ou outro você vai ter que varar a noite, né? Mas... E que destaco aqui. A prioridade, sim. E que destaco aqui. Não é fácil. Não é fácil. A gente se vê num modo automático muitas vezes e é importante ter essa base para sempre voltar. Então, sempre esteja rodeado de pessoas com o mesmo mindset para que você volte para a linha, né, para a linha correta. Porque se deixar, muitas vezes a gente se consome ali no dia a dia e o trabalho e o dia a dia corrompe as pessoas. Então... Muito cuidado, senhor. O mesmo funciona para os negócios. Então para o Softal. Bom, em série é o clássico que todo mundo que Olha já frequentou a Softal. Todos. Sem dúvida, Peaky Blinders é um clássico. Pô. Todo mundo que vem aqui na Softal vai entender o porquê. Lições de empreendedorismo também. Sem lá, dúvidas. Né, cara, você vê assim, que todo mundo desespera e tal, e o cara tá fumando o cigarrinho dele, ele pensa, e no outro dia ele vai em silêncio, dá a volta, constrói. Então, assim, ter essa frieza de falar, cara, problema faz parte do dia a dia, ele tem que existir. E a gente é preparado para esfacelar quando ele aparece. É o contrário. Toda vez o cara converte uma oportunidade. Então, eu acho que assim, ter essa frieza de conversão, eu acho que é isso que faz o cara crescer. Se não gosta de problema, pula fora dessa brincadeira chamada empreendedorismo, que você não está no lugar correto. Segue o rumo. E pra gente finalizar, a gente tem o Público Gourmet, Arthur. Você vai olhar para essa câmera toda sua e vai falar sobre o seu negócio, convidar as pessoas, chama a galera, botar o Instagram, telefone, enfim. Momento seu, brilha. Vamos lá, Softal, a gente tem operação de coworking, auditório. Pera aí, volta um pouquinho pro microfone aqui. Opa, isso, porque senão a galera não vai pegar o microfone. Então vamos lá, sou novato aqui. Olha, Softal é um hub completo 360, onde a gente tem a sala de podcast, tem auditório, tem estúdio fotográfico, espaço para reunião, uma rua que aí a criatividade é sua. A gente já sediou vários eventos aqui dentro.
Temos um pub para negócio, então ele é exclusivo, dedicado para isso. Quer falar de negócio? Vem para o pub, estamos sempre abertos aqui. Quer conhecer a Softown? @sof.town. Lá a gente sempre faz um tour de descoberta, a gente recebe demanda, o pessoal quer conhecer, agenda um horário, venha conhecer, venha participar de um dos eventos, a gente tem uma pré-lista para isso também, para atender todo mundo e conhecer o momento de confraternização e network. Então, Softown, segunda a sexta-feira, de 8 às 11 da noite, sábado, de 8 a meio-dia. Excelente. E se junte a mentes brilhantes, como ele já destacou aqui. Pô, o nosso evento foi aqui, né, meu cara? A Wake Summit foi sediado aqui. A primeira edição histórica aqui no o Softown. braço de educação do Na Linha de Frente. A gente vem com alguns projetos nesse ano de 2025. Já fizemos o nosso planejamento. Já tá na rua. A gente não tá falando só da boca pra fora, a gente tá executando aqui também, tá certo? Exatamente. Dan Rocha, muito obrigado. Eu que bom, agradeço. feliz de estar de volta aqui nessa mesa. Arthur, tamo junto. Muito obrigado, Arthurzinho. Tamo junto Bom e demais. misturado. Muito obrigado. E, senhores, Se quiser, galera, pode maratonar os outros. Quem chegou agora, assistiu essa aula aqui que o Arthur deu, meu caro. Maratona os outros episódios, YouTube. Não deixa de se inscrever no canal. E todo sábado, às 10 horas da manhã, aqui nas telas da Band. na Beleza? linha de frente. Vem com a gente.